Júlio César, imperador de Roma. Ele era um forasteiro, um provinciano espanhol, e se tornou um dos imperadores mais importantes de Roma. Em 3 séculos, o Império Romano conquistou terras na Europa, África do Norte e o Oriente Médio, e todos eram comandados por um só homem. Mas o imperador Adriano tomou uma decisão que mudaria esse império e a própria história. Ele provocava gargalhadas com seu sotaque provinciano. Histórias augustinas. No primeiro século, o mundo romano contornava o Mediterrâneo e ia do Oceano Atlântico ao Mar Negro. Dentro de suas fronteiras, havia mais de 4.000 cidades, fazendo com que a civilização romana estivesse por toda parte do império. O futuro imperador Adriano nasceu em 76 d.C., em Itálica, uma cidade perto de Sevilha, na Espanha moderna. Seus pais pertenciam à elite da cidade e eram descendentes de veteranos e colonos da Itália. Eles se orgulhavam de sua descendência italiana e sempre disseram às crianças que eram romanos. Quando Adriano tinha 9 anos, seu pai morreu. A responsabilidade de criá-lo foi dada a seu primo Trajano, um oficial do exército muito importante, prestes a receber seu próprio comando. Quando Trajano recebeu ordens para viajar para a capital imperial, o jovem Adriano foi com ele. Roma no primeiro século era muito impressionante. Os prédios eram magníficos, tinham uma enorme história e tradição. E visto da província, devia ser muito emocionante. Roma era a melhor cidade do mundo ocidental. E foi lá que Adriano foi educado. Ele aprendeu sobre os grandes homens do passado de Roma. Homens como o ditador republicano Júlio César. E os imperadores seguintes que adotaram seu nome. Adriano foi educado em Roma por 5 anos e eu acho que foi daí que veio seu amor à arte e literatura. E ele via todos os outros provincianos que iam para Roma, a capital do mundo. Mas depois de 5 anos, ele retorna à Itálica e resolve investir em seus outros interesses, como caçar e outros esportes. Então, é uma mistura da alta cultura de um mundo metropolitano com o treinamento militar duro de um mundo provinciano. Aos 18 anos, Adriano retornou a Roma para iniciar uma carreira na administração imperial. Ele era alto e elegante. O cabelo era encaracolado, ele tinha uma grande barba que escondia as imperfeições do rosto. Histórias augustinas. Em poucos anos, incorporou-se ao exército romano como oficial da 2ª Legião ao sul do rio Danúbio. Lá, ele provou ser corajoso e talentoso. Adriano foi promovido e o mandaram lutar com a 5ª Legião nas instáveis províncias dos Balcãs. Em setembro de 96 d.C., um mensageiro chegou ao campo legionário para avisar que o imperador Dominício fora assassinado. Havia sido esfaqueado até a morte num plano organizado por sua esposa e por alguns membros do Senado.
Um senador mais velho, Nerva, tomou seu lugar. Os membros da legião não gostaram da notícia. Dominício era popular entre o exército. Ele os tinha visitado, fez campanha com eles e aumentou seus salários. Nerva sabia que ele precisava do apoio dos militares e tentou aliar-se com o poderoso comandante da região do Reno. O nome do comandante era Trajano, primo de Adriano da Itálica, que se tornara co-imperador de Roma. Trajano o tratava como se fosse seu próprio filho. Histórias Augustinas. Depois de 2 anos, Nerva morreu, e o hispânico Trajano assumiu o império. O império mudou de um império onde todas as classes celebravam as conquistas de Roma para um império elitista. E o resultado dessa dispersão do poder político é não só senadores provincianos, aristocratas provincianos se tornando senadores, mas também alguns de seus líderes sendo escolhidos para imperadores. É um reflexo da dispersão do poder político. Então a aristocracia romana central deve ter odiado a ideia de um novo homem, um estranho, assumindo a posição de poder. A aristocracia não tinha poder para impedir a nomeação de Trajano. Mesmo antes de deixar o Reno, já estavam em seu quartel pedindo favores. Adriano era um forasteiro, mas agora era levado para o círculo do poder imperial por laços familiares. Ele concentrou sua atenção na esposa de Trajano, Plotina, que adorava esse belo e jovem oficial. Eu acho que a chave para entender o porquê de Plotina adotar Adriano é o fato dela não ter filhos com Trajano. Eu acho que para Plotina, Adriano é o filho que ela nunca teve. E isso não só aumentou a família de Trajano, como o crescente grupo da máfia espanhola em Roma. Em pouco tempo, Plotina fez planos para que Adriano, aos 24 anos, se casasse com uma de suas jovens parentes, Sabina. Trajano precisava colocar seus colaboradores fiéis no Senado, alguns deles amigos hispânicos. O Senado nomeava os comandantes e administradores de Roma. Adriano, apesar de muito jovem, acabou se tornando um senador. Quando Adriano entrou no Senado, ele viu vários provincianos que, assim como ele e Trajano, vieram para Roma e se estabeleceram. Mas o que ele viu também foi parte da antiga aristocracia romana, que com o fluxo desses provincianos eram incisivos em serem ainda mais romanos do que seus antecessores. Teria havido uma divisão entre os novos e a antiga aristocracia, incisiva em enfatizar suas raízes de volta ao passado romano. Então, por um lado, Adriano se sentia um romano, e por outro, enfrentando a aristocracia romana, se sentia completamente de fora. Ele leu um discurso do imperador no Senado e provocou gargalhadas com seu sotaque provinciano. Adriano imediatamente começou a estudar latim até que atingisse a perfeição. Histórias Augustinas. A popularidade de Trajano veio com seu sucesso militar. Em 101 d.C., ele levou suas legiões pelo rio Danúbio para invadir os férteis vales da Dácia, na România moderna. Adriano recebeu ordens para se juntar à campanha. A campanha da Dácia foi muito importante e acho que deu a Adriano uma sensação de mais contato e proximidade com o exército, coisa que ele manteve quando se tornou imperador. Em suas viagens pelo Império, ele se sentia muito ligado ao exército e eu acho que isso começou com a campanha da Dácia.
As guerras da Dácia, em termos militares, consagraram Adriano. Na Segunda Guerra da Dácia, ele lidera a primeira legião Minerva à batalha. Isso impressionou Trajano imensamente e consagrou Adriano como um dos melhores generais do Império Romano. Adriano provou ser um excelente comandante, atacando tribos inimigas e deixando rastros de destruição. Foi recompensado com o governo da Baixa Panônia, onde está a Hungria moderna. No ano 108, aos 31 anos, Adriano foi eleito um dos 2 cônsules de Roma, os líderes políticos anuais. Ele tinha 11 anos a menos do que o necessário para o cargo, mas com o apoio de seu primo, o imperador, podia ignorar os comentários desagradáveis que ecoavam por todo o Senado. Enquanto isso, o sucesso das campanhas da Dácia aumentavam as ambições militares de Trajano. Em 113, atacou a maior ameaça para o poder romano no leste, a Pérsia. Com um grande exército, Trajano triunfou mais uma vez, conquistando vários territórios. Pela primeira vez, os soldados romanos banharam-se no Golfo Pérsico. Adriano mais uma vez compartilhava deste sucesso. A ele foi dado o governo de todo o Império do Leste, com base própria de poder na cidade de Antioquia. Subitamente, o imperador Trajano, aos 64 anos, teve um infarto e morreu. Não tinha filhos e não havia nomeado nenhum sucessor. Em 9 de agosto de 117, uma declaração foi lida pela esposa de Trajano, Plotina, apoiada por uma outra pessoa da Itálica, Atianos, chefe da segurança pessoal do imperador. Juntos, anunciaram que Trajano, pouco antes de morrer, tinha oficialmente adotado Adriano. Mas a declaração não foi suficiente para fazer dele imperador. Ele se voltou para suas legiões pedindo apoio. Antes que qualquer rival pudesse disputar o posto, as legiões do leste declararam Adriano, aos 41 anos, César e imperador. Ele dizia que não havia nada sobre guerra ou paz que ele não soubesse. Cássio. Como imperador, Adriano governou todas as terras que cercavam o Mediterrâneo. As responsabilidades eram enormes. É muito fácil para nós imaginarmos que um governo tenha um plano do que será realizado no seu mandato. Mas eu não acho que eles pensavam assim. Eu acho que eles achavam que a função do governo era essencialmente assegurar a paz, defender as fronteiras, ter um sistema justo de justiça e dar às pessoas as necessidades e condições básicas da vida. E não ficar mudando a toda hora e inventando novas regras e papéis ou novos planos de mudança. Eu não acho que ele teria dito: quando eu morrer, eles vão dizer que eu fiz A, B ou C. Eu acho que ele teria dito: quando eu morrer, vão dizer que eu fui um grande imperador. Adriano, ainda em Antioquia, escreveu para o Senado pedindo confirmação de que era imperador. Prometeu respeitar os privilégios dos senadores e nunca mandar matar nenhum. O Senado o confirmou, sabendo que as poderosas legiões do leste já o haviam escolhido. Logo após, Adriano surpreendeu a todos com uma decisão significativa e surpreendente. O império não deveria se expandir mais. Os anos de luta na Dácia e na Pártia o convenceram da superioridade de Roma em relação a seus vizinhos. Mas o preço da conquista era muito alto.
A política de supressão de Adriano e de proteger as fronteiras externas, algumas com fortes, parece não fazer sentido. Não tinha vantagem nenhuma para o Império Romano ocupar áreas desurbanizadas e de baixo nível populacional na periferia do Império. Nenhum lucro e um risco muito grande. No leste, ele levou as legiões romanas ao lado oeste do rio Eufrates. Ele recentemente havia conquistado províncias no leste, que foram deixadas nas mãos dos reis locais e que atuariam como zona de segurança com as fronteiras instáveis. Acima do Danúbio, a Dácia continuaria fazendo parte do território romano, enquanto milhares de colonos se mudavam para as férteis terras. Mas por questão de segurança, a única ponte que havia sobre o rio foi queimada. Os senadores achavam que a conquista era o caminho para a riqueza e a glória. Muitos acreditavam que tinham mais direito ao trono do que o hispânico que havia sido eleito por soldados a quilômetros de Roma. Foi planejado um golpe para destroná-lo. Atianos, o chefe da guarda petrônica, descobriu o golpe e agiu. Mandou prender 4 senadores e os mandou matar rapidamente. Não há dúvidas de que Adriano sabia o plano para assassinar os 4 senadores. É cruel, mas é uma boa política. O que um bom imperador tem que fazer no início do seu reinado é eliminar a oposição. E Adriano o fez com habilidade. Não é escrupuloso, mas assegura o seu poder. O Senado estava dominado. Adriano então voltou a Roma com sua esposa e mudou-se para o vasto palácio imperial com vista para os círculos máximos. Centenas de serventes, escravos e oficiais estavam à sua disposição. Foi então que ele considerou sua próxima jogada. Adriano era o 14º imperador e se esperava que com as eleições houvessem medidas populares extravagantes. Adriano resolveu ganhar apoio popular com um gesto espetacular. No fórum, fez uma enorme fogueira onde queimou todos os impostos não pagos e dívidas ao tesouro. As celebrações públicas continuaram com generosos jogos e presentes. Em Roma, além de entretenimento popular e extravagâncias sem limite, ele presenteou o povo com especiarias em homenagem à sua sogra. E em homenagem a Trajano, ele mandou botar essências de bálsamo e açafrão nas cadeiras do teatro. Histórias augustinas. Roma estava em paz, mas as preocupações de Adriano iam muito além das fronteiras da cidade. Está muito próximo da verdade chamar seu treinamento de batalhas sem sangue. Suas batalhas, um treinamento sanguinário. Joséfos. Adriano sabia bem onde estava a chave do seu poder. As legiões. Elas o elegeram. Podiam derrotá-lo. Comparada com as legiões do campo, a opinião dos senadores não tinha a menor importância. Mas Adriano estava vulnerável. Ele temia que sua decisão de acabar com as conquistas militares, com suas oportunidades de glória, promoções e prêmios, fizesse com que o exército se voltasse contra ele. Ele estava confiante em relação ao apoio das legiões do leste, e ao final do ano 120, partiu numa missão vital para conquistar as legiões do oeste. Adriano cruzou os Alpes até os campos legionários do Reno, fronteira-chave com as tribos germânicas. Ele visitou uma por uma, determinado a que suas forças armadas se mantivessem ocupadas, prontas para a batalha e fiéis a seu imperador. Eu acho que Adriano sabia que Trajano foi um imperador muito popular entre os soldados. Quer dizer, ele não só os envolveu em campanhas maravilhosas, mas ele fez questão de liderá-los pessoalmente, apesar de já estar com uma certa idade. Adriano era um homem grande e forte. Ele tinha um tipo físico Franco I ou Henrique VIII.
Ele era um excelente caçador e foi por questões políticas que ele resolveu que expandir não era o caminho. Então eu acho que ele quis compensar isso, participando das manobras militares, mostrando às tropas que eles ainda eram tremendamente importantes. Ele treinava seus soldados como se a guerra estivesse prestes a estourar. Os inspirava com o poder da sua própria força. Na verdade, vivia uma vida como soldado e, feliz da vida, se alimentava de bacon, queijo e vinagre. E para que as tropas se prontificassem a obedecer suas duras ordens, ele presenteava alguns e honrava outros. Ele se vestia com roupas comuns. Não usava ouro no cinto da sua espada ou joias. Visitava soldados doentes. Abandonou o luxo. Melhorou a qualidade das armas e o equipamento dos soldados. E fez questão de ter conhecimento profundo das lojas militares. Histórias Augustinas. Adriano não hesitava em exercitar uma disciplina cruel. Suas ordens tinham que ser consideradas sagradas. As tropas do oeste foram conquistadas. No ano de 122, Adriano chegou à Bretanha. A Bretanha é a maior ilha que os romanos conhecem. O céu está sempre coberto com nuvens e chuva. Tácito. Júlio César tinha sido o primeiro imperador romano a visitar a ilha 170 anos antes. E o imperador Cláudio começou sua conquista em 43 d.C. As tribos ao norte da Bretanha resistiram ao poder romano. Mas ao invés de tentar conquistá-las, Adriano resolveu isolá-las. Ele decretou que um imenso muro de uns 50 metros de altura fosse construído de costa a costa para marcar a fronteira da civilização romana com o, segundo se alega, selvagem mundo dos bárbaros. Existe um grande abismo na imagem entre os bárbaros e os romanos. Esse abismo já havia sido desenhado pelos gregos, que inventaram o termo bárbaro, que simplesmente significa alguém que não fala grego, que fica bar, uma bobagem. A maneira de vermos a diferença que faziam entre os bárbaros e os romanos é pelas suas representações em esculturas monumentais de como eram os romanos, e como aqueles bárbaros desgrenhados eram e como se comportavam. Eu acho que o muro foi mais uma declaração política do que qualquer outra coisa, para mostrar a quem o visse que tinha sido construído por um império poderoso e por um homem que sabia construir. O Muro de Adriano simboliza muito bem o próprio Adriano, porque demonstra claramente o momento desse mundo civilizado que ele criou. O Grande Muro era guardado por 15.000 auxiliares, que serviam durante 25 anos, e recrutados por todo o Império, hispânicos, gauleses, germânicos, até